aí, né? E continua. Então, eu conversei com a doutora Carla, eu tive na academia essa semana, eu tenho trabalhado online, né, pela academia de polícia. Então, eu precisei ir lá numa reunião e eu conversei com ela falou que está montando para a gente fazer um tour virtual, né? Aí vai ser bom para vocês. E, ai, o Robson falou que tem bolo com café. Que gostoso. O café eu não posso tomar porque eu sou muito elétrica, café à noite não dá. Mas o bolo eu queria um pedacinho, né? Pouquinho só, eu queria, assim, acho que todos nós, né? Nossa, que delícia. Você vai ficar devendo, Robson, quando nós voltarmos, bolo de cenoura. Pronto, vamos comer, tá bom? Mas o tour também a gente vai ver se... Exatamente, vamos ver se a gente consegue. Nós vamos trabalhar com classificação de crimes, classificação doutrinária. Soldado de salame com limão, do dia feliz Robson, olha aí, muito bem. O que é SDD do salame do dia? É isso aí. Então, a doutrina batiza os crimes, ela dá nome. Nós vamos fazer o fecho desse semestre com vários nomes que a doutrina apresenta, né? E um desses nomes que a doutrina batiza é crime monossubjetivo e a contrário, plurissubjetivo. Mono é um subjetivo, um sujeito. Plurissubjetivo, plural de sujeitos. Então, a doutrina diz que tem crimes que são, por natureza, monossubjetivo, ou seja, um sujeito praticando, mas que pode aceitar, eventualmente, um concurso de pessoas. Exemplo, homicídio, roubo, furto, estupro. Saudade, João, eu também. Ai, desculpe, não deu para não observar, né? Saudades de aulas presenciais. Então, voltando, homicídio, roubo, furto, estupro pode ser praticado por um sujeito. Todos eles. Alguém vai lá e atira, mata outro. Crime monossubjetivo. E ele, naturalmente, é de concurso eventual. Por exemplo, os Cravinho e Suzane se uniram por meio de liame subjetivo, de combinação, de acordo, e mataram os pais dela. Então, concurso eventual, né? Porque a natureza dele é monossubjetiva, mas eventualmente pode ter concurso natural. Então, o homicídio é crime monossubjetivo e de concurso eventual. O furto é monossubjetivo e de concurso eventual. O roubo é monossubjetivo e de concurso eventual. No final do semestre, nós vamos pegar todos esses nomes e vamos juntar e vamos conversar sobre isso, né? Você já sabe, eu falo, olha, quando a pessoa pratica mediante ação, é crime comissivo, pega a faca e espeta numa lesão corporal. A lesão corporal é crime comissivo. Quando a pessoa não atua, quando deveria atuar, ela pratica crime omissivo, como uma omissão de socorro, né? Artigo 135 é um crime, deixou de fazer o que deveria fazer, é um crime omissivo. Agora, tem crimes que são sempre de concurso necessário. Um deles nós já vimos hoje, é o artigo 288, que é de associação criminosa, não é o nome jurídico, nome iuris, nós já vimos. Ele é um crime plurissubjetivo, porque o próprio preceito primário, os elementos, exige 3 pessoas ou mais, então tem plural de sujeitos, e é sempre de concurso necessário. A gente já leu, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim de cometer crime. Então, o que a doutrina batizou, deu nome para ele, entre outros nomes, ele é um crime plurissubjetivo, porque ele exige plural de sujeitos e é de concurso necessário.
Pro, só tem esse? Não, tem mais, né? Por exemplo, que é plurissubjetivo, plural de sujeitos no polo ativo e de concurso necessário, vamos pegar outro, né? Não é uma lesão corporal, é monossubjetiva, mas a rixa, que está no artigo 137, é crime plurissubjetivo, plural de sujeito e de concurso necessário. Vamos lá? A rixa está no artigo 137, não é? A objetividade jurídica é a tutela do perigo à vida e da saúde, que aparece no capítulo 3, e a objetividade jurídica. O objeto material é o alvo do agente, é pessoas. Nome iuris, nome jurídico é rixa com X. Preste atenção, né? Rixa com X. Enquadramento, artigo 137. Preceito primário, definição legal, elementos. Participar de rixa, vírgula, salvo para separar os contendores. Vocês viram que está no plural os contendores? Então, é plurissubjetivo e de concurso necessário. Preceito secundário, pena. Detenção abstratamente combinada, porque não estamos diante de nenhum caso concreto. Detenção mínima de 15 dias, máxima de 2 meses ou multa. Cabe GCRIM? Cabe. O delegado não faz inquérito, faz um TC. Isso, muito bem, Luciene. GCRIM, Juizado Especial Criminal, Lei 9.099 de 95. O delegado não vai abrir um inquérito, instaurar um inquérito, é um trabalho de investigação. Esse aí você entende? Por quê, Camila? O que aconteceu, Camila? Por que você entende? Ah, não precisa contar, não precisa contar. Camila, vamos ver aqui. Vamos ver o que está aparecendo. Nada, não precisa contar. Pronto. Virou réu. Exatamente, não é? Então, mas aqui está dizendo, salvo para separar os contendores. Claro que isso tem que ficar no conjunto probatório, né? E aí, parágrafo único, se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, que é GCRIM. Mas vai ter concurso de crime, se houve morte, se houve lesão grave, tem mais um crime para apurar, não é? Aí vocês vão falar, veja aqui, voltando aqui, ele exige plural de sujeito e ele é de concurso necessário, não é? Exige? Exige. Se enquadrou no GCRIM, olha aí, viu? Acaba em novembro. Olha aí, você está vendo? É uma pena alternativa. Uma pena não, uma medida alternativa, né? Não é pena, porque o GCRIM não tem apuração, não tem processo, não gera antecedentes. A pessoa pode usar uma vez só no prazo de 5 anos, senão, se tiver outra vez, aí vai ter processo mesmo, né? Aí perde a primariedade. Não é o seu caso, Camila. Então, aí vocês vão... É plurissubjetivo? Sim, porque aqui fala contendores no plural. E é de concurso necessário. Sempre tem mais de um. Por quê? Porque se for... o que esse crime caracteriza? Vamos imaginar que a doutora Camila está lá como delegada no plantão e recebe uma situação dessa. Então, é assim, se eu tenho de um time de futebol lá, sei lá de que time, qualquer time, vários, vamos supor, 9 pessoas, e do outro lado eu tenho 10 de outro time. Se junta isso num entreveiro generalizado, aí a doutora Camila pergunta, quem quebrou o nariz daquele? Não sei não, doutor, olha, eu também quebrei o braço, mas não sei nem quem quebrou meu braço. Sabe, fica um entreveiro generalizado, que todo mundo é vítima, todo mundo é autor, não é? Alguém está com o microfone ligado. Todo mundo é vítima, todo mundo é autor,
e ninguém sabe quem quebrou o queixo de um, quem quebrou o nariz do outro. Isso é crime de rixa. Doutora, eu também quebrei a perna. Doutora, eu quebrei o nariz, eu quebrei o dedo. Mas quem foi? Não sei, doutora, foi um bolo, um rolo. É que nem diz o caipira, uma gororoba. Né? Não é técnico isso. A gente fala um entreveiro, né? E todos se bateram, todos também são vítimas. Então, entram como vítimas e como autores, todos. Não tem concurso de pessoas aí, porque não tem liame subjetivo. Todos eles são contendores. É diferente de uma lesão corporal, porque na lesão corporal, eu posso ter mais de uma pessoa praticando lesão corporal num concurso de pessoas. Vamos imaginar que eu tenho 5 pessoas batendo em 2 pessoas na Paulista. Eu tenho bem definido quem são os autores. Aqui, ó, sujeito ativo. Quem são o sujeito passivo? Aqui os 2. Esses 2 não bateram em ninguém, só apanharam. Então, isso não é crime de rixa. O enquadramento é crime de lesão corporal, artigo 129, ok? Então, essa é a grande diferença, não é? A diferença que faz com que o crime de rixa seja um crime plural de sujeitos, plurissubjetivo e de concurso necessário. Bom, terminamos aqui. Se alguém tiver dúvida, pode escrever, mas nós já vamos entrar na sanção penal, né? Na nossa etapa agora, na sequência do código, né? Vocês viram aqui que nós estamos no artigo 29, vamos voltar lá no artigo, né? Folheando o código, artigo 29. Antes, vamos falar do artigo 30, né? O artigo 30, eu ainda vou passar um recheio para vocês. Eu acabei me esquecendo, falha da Pro. A Pro parece que está de férias ainda, mas não está mais, né? Então, eu vou passar um recheio para vocês, mas eu vou explicar. O artigo 30, ele diz o seguinte: circunstâncias incomunicáveis. Depois eu vou resgatar esse artigo, provavelmente eu resgato ele quando eu cuidar de circunstâncias, ok? Então, que está no artigo 61, artigo 65. Olha, o que diz o artigo 30? Não se comunicam as circunstâncias, as condições de caráter pessoal. Tinha que parar por aí, o resto falou besteira. Na reforma que está tramitando no Congresso, não vai ter mais nada. Porque na hora que colocou aqui, vírgula, salvo quando elementares do crime, aí ficou ruim. Por conta, por exemplo, do crime de homicídio, de infanticídio, né? Então, eles vão derrubar essa expressão, salvo quando elementares do crime. Elementares são os elementos que aparecem na definição legal. Vocês sempre, quando nós trabalhamos, eu falo para vocês, artigo 121, preceito primário, elementos. Elementos ou elementares, é a mesma coisa, matar alguém, ok? E aqui o código fala, no artigo 30, não se comunicam as circunstâncias, as condições de caráter pessoal, lindo, tá bonito aí, deveria parar aí, vírgula, salvo quando elementares do crime, aí falou besteira. Bom, que circunstâncias de caráter pessoal que está escrito aqui que não se comunicam? Na hora de fixar a pena, não é? Na hora que o doutor Robson for, professora, me desculpa, mas falando em lesão corporal, o menor fez uma tatuagem sem o consentimento deixa eu ver mais, sem o consentimento, peraí, uma lesão, o menor fez uma tatuagem sem o consentimento dos pais. Se enquadra no artigo 129, além da pena, o tatuador é obrigado a pagar a remoção da tatuagem do menor? Olha, não é? Isso tem jurisprudência, isso não é pacífico. Eu não tenho agora em mãos, né, mas tem jurisprudência dizendo que o tatuador, né, eventualmente poderia ser responsável por uma lesão corporal
se ele tivesse certeza que os pais não estavam autorizando, não é? O que normalmente, como tese de defesa, se a Camila pegar uma situação dessa, ela vai falar para o tatuador: ó, diga que ele disse que os pais consentem, não é? Que ele vai dizer isso na tese de defesa dele. Então, se o menor. Então, foi meu primo de 14 anos, isso. Então, se o menor, se o tatuador falou: olha, eu tenho prova, tinha uma outra pessoa lá do lado, e o menor chegou e falou que os pais autorizaram. Aí não foi responsável, o juiz mandou arquivar o inquérito, o promotor nem ofereceu a denúncia, porque na época, né, não tinha TC, e aí era a vala comum, ia para o rito comum. Ele nem ofereceu a denúncia, porque tinha até testemunha que falou que o menor falou que os pais estavam consentindo. Agora, tem pequena parte da jurisprudência dizendo que vai responder por lesão corporal. Então, não é pacífico isso. Agora, Camila, houve apuração disso? Quanto tempo faz? Aí você colocou parágrafo 1º, inciso 3º, porque a lesão é grave, né? Exatamente, isso é uma prática que acontece muito. Eu não mencionei isso, porque você já falou de cara, né, que se podia pagar a remoção, se pegaria a pena, né? Porque realmente, olha que o Robson até colocou uma jurisprudência aqui, Robson. Agora, essa é favorável à apuração ou não favorável? Do TJ, tá vendo? Eu vou depois, eu tenho algumas, vou ver se é essa. Vamos ver se é essa. De São Paulo, olha, 0013-440-79. Eu vou levantar essa aqui, eu vou ver se é essa que eu tenho, que eu não me recordo agora. Eu tenho uma que normalmente eles pedem, eu nem fiz essa colocação, porque aqui você falou que se ele pegaria a pena, né? Então, já imaginei que não foi tomada essa cautela, porque normalmente, para para afastar a responsabilidade, eles costumam pegar. A Robson, você viu essa jurisprudência está punindo o tatuador ou não? Né? Porque eu não me lembro de cabeça, assim. Eu sei que a jurisprudência é dividida aí. Mais para... Normalmente, eles pegam autorização. Eu já falei, foi enquadrado houve um enquadramento. Por isso que eu não falei da autorização, é isso aí. Lesão corporal, parágrafo 2º, nossa, então foi grande essa tatuagem, para colocar no parágrafo 2º, lesão gravíssima, deformidade permanente. Então, eu não sei se eu tenho essa, não me lembro, porque eu levantei isso faz algum tempo. Então, eu nem falei de autorização, termo de responsabilidade, porque a Camila já falou de pegar pena, então imaginei que ele não tivesse tomado essa cautela, porque normalmente toma a jurisprudência, mas você encontra jurisprudência ao contrário. Por quê? Porque o tatuador, normalmente, mulher ou homem, distintamente, que fez a tatuagem, o advogado de defesa sempre falou: olha, o menor falou que os pais tinham autorizado. Mas o senhor não pegou um termo de responsabilidade. Eu acabei esquecendo, mas costumo pegar. Eu tenho testemunha que o menor falou isso, né? Então, eles exigem essa jurisprudência que não tenha tido, se não tiver testemunha, se não assinou o termo, não é? É bem dividido isso, Camila. Não é pacífico nada disso, mas o Robson trouxe aqui para poder até fortalecer essa nossa conversa, essa decisão aí, que é bom a gente dar uma olhadinha, porque, eventualmente, se cair num concurso, né, poderia ser uma lesão corporal leve, se fosse uma coisa pequena,
ou enquadrar no parágrafo 1º, que é lesão grave. O parágrafo 2º é gravíssima, né? Então, a tatuagem foi grande, né? Não foi pequena, não. É, isso, não é? Agora, será que não tem testemunha? Bom, de qualquer maneira, se os pais não consentir, os pais dos meninos, é uma cautela que pode ser tomada. Mas voltando lá, né, para as circunstâncias incomunicáveis, vamos lembrar, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Perfeito. Aqui, olha, tem mais jurisprudência que o Robson está colocando aqui, ó. Isso é bom para a gente poder se fortalecer, todos, né? Então, vamos imaginar o caso da Suzane. Muito bom. O caso da Suzane. A Suzane, ela era filha, né? Então, ela era filha e teve pena agravada. E os cravinhos não. Por que não? Por que não comunicou? Não se comunica as circunstâncias de caráter pessoal. É filiação. Filiação é só Suzane. Não teria que comunicar? Não, eles não são filhos. Mas aqui o código falou uma besteira, salvo quando elementares do crime. Ah, quer dizer que quando é elementar se comunica? Sim, pelo código, sim. Agora, veja que situação esquisita do infanticídio, não é? É o artigo 123 do Código Penal, é a morte do infante. A tutela é da vida, a proteção é da vida, objeto material é o filho, né? Objeto material é o alvo do agente, pessoa ou coisa. No caso aqui, o filho, né? Nome iuris, infanticídio, enquadramento, artigo 123, preceito primário, definição legal, elementos. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho, durante o parto ou logo após. Pena, preceito secundário, pena, detenção mínima de 2, máxima de 6 anos. Não cabe GCRIM, porque GCRIM é até 2 anos. Pergunto que eu faço, segundo o artigo 30, estado puerperal é elementar do crime de infanticídio? Ou elemento? Sim, está descrito no preceito primário, matar sob a influência do estado puerperal. O estado puerperal é o comprometimento mental da mãe. Logo durante o parto, logo após, ela mata o infante, o próprio filho, em razão desse comprometimento mental. Por que pode dar? Não é uma pessoa que costumeiramente, que na vida dela é doente mental. Não, muito pelo contrário, não é? Só que naquela ocasião, exatamente naquela ocasião, a pessoa perdeu o controle mental, não é? E aí perde por quê? Ela perde durante o parto ou pós-parto, ou logo após. Isso, muito bem. Durante o parto ou logo após, ok? Mãe é discutível, professora? Como é discutível? Mas é discutível. Ah, mas é discutível. Olha, entendi, mas, ok. É discutível, professora. Tem que ter conjunto probatório para poder estabelecer o enquadramento para o infanticídio. O conjunto probatório não é só o laudo atestando a situação da mãe. Pode ser também prova testemunhal. Não, eu vi, quando ela engravidou, ela ficou feliz. Ela cuidava da barriguinha, fazia carinho na barriguinha, montou o quarto, fez crochê. Nunca que eu imaginei que a mãe poderia fazer algo assim, não é? Então, é prova de laudo psiquiátrico e também prova testemunhal. Precisa ficar comprovado o infanticídio, para que a mãe tenha uma pena
tipo penal é bipróprio. Por que você está falando isso? Deixa eu ver o que você está conceituando como bipróprio, porque tem a mãe comprometida mentalmente e o filho morto. É nesse sentido que você está dando essa classificação doutrinária. Não é isso, Mário? Então, aí sim, não é? Bipróprio dos dois, porque tem o elo, é chamado de crime próprio. Ou seja, nós temos homicídio é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. E o infanticídio é crime próprio, bipróprio, porque o link é feito diretamente com o filho. Por isso que você está falando dessa classificação doutrinária. Então, veja, o Estado perperal, primeira pergunta, o artigo 30 coloca, salvo quando primeira colocação, salvo quando elementares do crime, ou elemento. Segunda colocação, o Estado perperal é elemento ou elementares do preceito primário? Está lá? Sim, está lá, não é? O Estado perperal, por que a mulher entra? Quem assistiu? Vocês não assistiram, porque vocês são tudo novos. Aquele filme Lagoa Azul, da Brooke Shields, ela ficou um mês em estado perperal, né, depois que ela teve a criança. E ela não matou, não, mas ela ficou toda atrapalhada e sumiu, desapareceu. Isso, Luciene, isso mesmo. Ela escreveu um livro sobre isso, foi atrás dessa história dela de um mês na rua, suja, imunda, jogada, desaparecida, não é? Então, por que acontece isso? Porque se eu falar para o Mário, para o Robson, para qualquer homem, né? Olha, você tem que resolver isso 1000 vezes, Eduardo. Foi muito bonito. Então, você tem que. Se eu falar para o Eduardo, você tem que resolver isso na secretaria, no intervalo você vai. Doutor, eu posso ir agora? Porque agora eu fiquei preocupado, porque para saber do que se trata. O ser humano quer resolver. O filme é muito bom, realmente. O ser humano quer resolver tudo para ontem, tudo. Se eu falar para a Gisele, você tem que cuidar disso. Ah, doutora, eu estou preocupada, eu vou cuidar disso agora, para eu ficar livre. Então, o ser humano quer cuidar tudo logo. E não dá para a mulher resolver uma gravidez em 1 mês, 2 meses, né? Então, isso é da própria natureza da mulher. É lindo, maravilhoso, mas é da própria natureza. Ela tem que esperar 9 meses, às vezes 7, porque nasce antes do tempo, não é? Mas ela tem que esperar. Isso, e ela sabe que vai entrar no centro cirúrgico. Qualquer homem que fale, ou qualquer mulher, fica preocupado. Fica preocupado. O Du, a Luciene fazendo a abordagem, Eduardo, qualquer mulher fica preocupada. Olha, você tem que entrar no centro cirúrgico. Fica preocupado? Fica. Gera expectativa? Gera. A quantidade de hormônios que circula é muito grande? Sim, muito grande. Veja como uma mulher na TPM como muda. Imagine essa circulação hormonal no corpo da mulher. Claro que 99, quase 100% passa por essa expectativa, passa por essa circulação hormonal e mantém o controle. Mantém. Mas algumas não conseguem. Aí, olha, é verdade. Aí sai fora do controle, perde o controle. E acontece de ficar fora de si, ok? Eu lembro que eu nunca tinha visto isso na prática, e uma pessoa da nossa família ficou assim. Mas, não, graças a Deus, não matou, né? Mas o estado corporal, uma circunstância de inimputabilidade. Pois é, Mário, deveria ser. Eu questiono isso. Olha, uma boa monografia para encerramento de curso do graduado, não é? Excelente monografia. Deveria ser excluir, deveria ir para a inimputabilidade.
Mas o que o código fala? O código diz que a pessoa tem que estar nesse estado, o artigo 123, e pegar pena, que vai de 2 a 6 anos. Então, essa é uma abordagem maravilhosa para a conclusão da monografia, não é? Deveria ser excludente de culpabilidade e gerar inimputabilidade. E não, a pessoa tem que estar em estado perperal e vai pegar pena, o que é uma aberração, não é? Porque o artigo 26 diz que se a pessoa não tem a capacidade intelecto-evolutiva, ela fica isenta de pena, exclui a culpabilidade. Aqui é exatamente o contrário, ele fala que a pessoa tem que estar em estado puerperal para receber pena. Então, é um absurdo esse dispositivo, ele não tem lógica. Era melhor deixar para o homicídio e pegar uma inimputabilidade pelo 26, né? Era melhor. Mas eu tenho um lado bom para falar para vocês. O nosso país é avançadíssimo, mesmo absurdamente prevendo essa pena, porque na maior parte do mundo, em outros países, é condenado por homicídio qualificado a mulher que mata em estado puerperal. Ela é condenada por homicídio qualificado. Veja, o nosso país é avançado, mas mesmo assim é uma aberração, porque ela tem que estar em estado puerperal e vai pegar sanção penal, não é? Então, pega a pena. Aí você fala assim, então pode aplicar uma medida de segurança, mas aqui está dizendo que é pena, não é? Se vai resvalar para o campo, o mais justo é o que alguns juízes estão fazendo mesmo, aplicando medida de segurança e ponto. Porque não deveria nem, era melhor ficar no homicídio e ir para o 26. Né? Gente, um excelente ponto para tratar na monografia, um assunto assim fascinante esse. Por causa dessa aberração, e pode até colocar o artigo 30. Por que acontece tudo isso? Porque o artigo 30 do Código Penal diz que quando for elementos ou elementares que constem do preceito primário, vai se comunicar no concurso de pessoas. Então, vocês têm a seguinte situação: como é que a jurisprudência tem acomodado isso? Aí é jurisprudência, e eu gosto de conversar de jurisprudência com vocês. A jurisprudência tem feito o seguinte: se o autor foi, por exemplo, um irmão, uma irmã, um padrasto do bebê, uma amiga, um amigo, quem matou foi autora, a mãe é partícipe, porque ela induziu ou instigou, ela tem que estar sabendo disso, para ela entrar no concurso de pessoas. Então, a mãe entra como partícipe, não é? Do infanticídio, ela entra no infanticídio. Mas quem executou vai para o homicídio. Quem executou é quem matou, quem realizou o núcleo. Agora, vamos imaginar que a mãe matou e que o padrasto, um irmão, uma prima, foi partícipe. Por que você não mata? Eu não sei o que eu faço com esse testinha que nasceu porque o pai me abandonou, né? Sumiu no mundo. Agora eu vou ficar com essa criança. Aí a pessoa do lado fala: por que você não mata? Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. E mata. Quem matou? Foi a mãe. A mãe vai para onde? Vai para o infanticídio, 123. E, pasmem, ela carrega consigo o partícipe. O partícipe que instigou vai responder por infanticídio também, mesmo não estando em estado puerperal, porque o partícipe não está, né? Só induziu, só instigou ao crime. A mãe pensou, falou, ou a outro plantou a ideia. Não importa. Aí, se for partícipe, a jurisprudência pacífica entende que, em razão da redação horrorosa do artigo 30,
o partícipe vai seguir a mãe que matou, vai ser enquadrado no infanticídio. Agora, se a mãe, se o partícipe, se a outra pessoa, não é partícipe, é autora, mata a pedido da mãe, como, por exemplo, um irmão ou uma irmã, aí essa irmã vai para o homicídio e a mãe vai para o infanticídio como partícipe. Perceberam? Eu vou preparar um recheio e depois eu mando para vocês, né? Que eu preparar não, eu acho que eu tenho nos meus arquivos, eu preciso localizar, vou mandar, tá bom? Mas eu talvez vou esperar um pouquinho, porque quando eu tratar do artigo 30, do artigo 60, eu coloco no meio lá e a gente vai e aborda isso de uma forma mais sucinta, aborda de novo esse material para vocês gravarem bem, né? Alguém vai falar? Ligou o microfone? Não? Tá. Então, vou seguir. O artigo 31, seguindo a ordem do código, teria o agravante. Que agravante, Robson? Ah, do concurso? Teria agravante pelo concurso? Sim, 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 sim. Muito bem colocado. Nós vamos abordar as agravantes, né? Muito bem colocado. Isso. Nós vamos abordar. Sim, aí sim, porque houve liame subjetivo. O concurso é imprescindível esse liame subjetivo, não é? Se alguém mata o feto ou mata a criança sem a mãe saber, não tem, é homicídio que a pessoa matou e não tem um concurso. Isso. Muito bem colocado. O artigo 31, que o Robson já colocou, é o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Isso aqui, tem alguns crimes da Lei da Segurança Nacional, que agora sumiu o número da lei, né? Daqui a pouco o Robson coloca aí, Lei de Segurança Nacional. Tem alguns dispositivos que pune a tentativa como crime consumado, né? Está na Lei de Segurança Nacional. São 2 dispositivos que aparecem na Lei de Segurança Nacional. Mas, normalmente, não. Olha, o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Sem dúvida nenhuma. Se a pessoa falou, mata o vizinho, mata a vizinha, e ninguém nem tenta, não tem crime. Aí, o Robson já colocou. Lei de Segurança Nacional, 7.170, de 83. Também no universo de tantas leis, é difícil guardar tudo isso na cabeça, né? Lei de Segurança Nacional. É claro, vocês lembram do iter crimes? A cogitação, atos preparatórios, atos executórios e consumação. Quando que começa a punição? Com a tentativa, não é? Nos atos executórios, nós já estudamos no artigo 14, que aí a pessoa irá responder pelo crime tentado. Se tentou matar, tentou furtar, tem que responder. Agora, se a pessoa falou, por que você não vai lá e não furta, e ninguém furtou, ninguém tentou, não tem o que punir, não é? Então, o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio não são puníveis, salvo também o ajuste do artigo 288, que a gente já realizou, que é a combinação para a prática delitiva, que é uma exceção a essa regra também. Nós já falamos do artigo 288. Associarem 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Veja, esses são os elementos ou elementares. Só se reunir para combinar, para ajustar. Já colocou aqui
a Lei da Segurança Nacional, Robson. Muito bem, Robson. Então, tem alguns dispositivos, e é grande, hein? Aqui, deixa eu ver se eu pego aqui, não é? Então, a lei essa da Segurança Nacional, não, do artigo 288, só o ajuste ali, a combinação, também já caracteriza o crime. É crime consumado de associação, ok? Então, com as exceções que o Código faz, que é da Lei da Segurança Nacional e que é o 288, então não tem como punir, porque vocês entram no, sabe, que entrou no IT Crimes, para punir tem que estar na tentativa, nos atos executórios. Quando nós estudamos o artigo 14, a gente falou sobre isso, né? Ok, gente? Agora, nós vamos entrar no título 5º, cuida das penas, o nosso próximo assunto, né? O próximo conteúdo que nós vamos trabalhar é o artigo, a partir do artigo 32, que é o título 5º, que cuida de penas. O artigo 32, esse título, penas, também não tem conceito aqui. Já entra aqui com as espécies, no 32. Mas todo esse título cuida das penas. Antes de nós trabalharmos propriamente, esse título, né? Vamos pegar o material que eu passei para vocês, que está escrito sanção penal, ok? Então, quando a gente pensa em sanção penal, vocês lembram que nós estudamos lá para trás, que quando a gente pensa em infração penal, eu tenho infração penal aqui, de um lado eu tenho crime ou delito, e do outro lado eu tenho contravenção penal. É a classificação bipartida das infrações penais, ou dicotômica, ok? Crime ou delito, eu tenho de pequeno potencial ofensivo, médio potencial ofensivo e grave, e em contravenção penal é só pequeno potencial ofensivo. Se eu falar em jogo do bicho, vocês sabem que é contravenção penal. Perturbação da tranquilidade alheia é contravenção penal. Agora, se eu falar de homicídio, furto, estamos falando de crime, não é? Crime. Deixa eu ver aqui. Ok? Nós vamos usar a mesma classificação bipartida ou dicotômica. Por que meu aqui não está andando? Deixa eu ver por quê. Eu vou pôr aqui, pegar a apostila, pegar o material, só para andar o meu cursor aqui, pegar, para poder ver o que estão. Pegaram o material sobre sanção penal? Ótimo, muito bem. Encaixa na primeira parte do artigo? Não, agora nós vamos cuidar do preceito secundário. Na segunda parte, todo o artigo, você está falando de crime, é isso? Eu não entendi bem a sua pergunta. Liga o microfone, se for o caso. Você está falando de crime, de infração penal? Aquela estrutura que nós estudamos, no artigo anterior, que é o artigo 32. Tá bom, tá bom. Se quiser explicar, fala, liga o microfone e fala, que é para eu poder entender melhor, tá? Ok. Então, voltando. Cálculo da pena. Ok, nós vamos trabalhar com cálculo da pena mais para frente. É o critério trifásico, mas vamos com calma para vocês entenderem. Eu chego lá, tá? No cálculo da pena. Quando nós comentamos sobre infração penal, classificação bipartida ou dicotômica, crime ou delito e contravenção penal. Agora, nós vamos usar a mesma classificação bipartida ou dicotômica para falar de sanção penal. No meio, nós temos o quê? Sanção penal... Professora, dá licença. Fala, é o Robson? Isso, professora, desculpa. Eu vou voltar um pouquinho.
no artigo 31, professora, quando a senhora, o ajuste, a determinação, ou instigação e auxílio, salvo disposição expressa em contrário. Eu quis me referir a essa primeira parte do artigo, que a senhora estava comentando, que no caso ali é passível de infração. E nessa segunda parte aqui, que fala que não são puníveis, que para mim não ficou muito claro. Então, o que o código tá dizendo aqui no artigo 31, foi bom você ligar o microfone. Porque o meu note está meio ruim, aí eu ligo o microfone pelo celular. Não, desculpa. tá tudo ótimo. Então, aqui fala, o ajuste, que é a combinação, a determinação, vai lá e mata fulano. Ou instigação, mata mesmo. Você está pensando em matar, mata. E o auxílio, empresta a arma. Salvo disposição expressa em contrário, né, não são puníveis. Então, quando o Código prevê a punição, como é na Lei da Segurança Nacional, alguns dispositivos, eu acho que a gente pode pensar até numa palestra sobre isso, porque ela é meio maçuda, né? E também no crime de associação, que ajuste a combinação, pune-se como crime consumado, né? Tem previsão no artigo 288. Então, aqui ele fala, salvo disposição expressa em contrário. O 288 é disposição expressa em contrário, que há o ajuste, a combinação para a prática de roubo, de furto, etc. Esses crimes da Lei da Segurança Nacional também. Então, não são puníveis. Por que não são puníveis? Porque, salvo essas exceções. Então, vamos tirar isso aí, vamos pular essa parte. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio não são puníveis. Sim. Se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Então, por quê? Porque na maior parte das hipóteses, nós entramos no iter criminis. Cogitação, vou matar meu vizinho. Atos preparatórios, estou limpando a minha arma. Registrada, tudo bonitinho. Estou limpando a minha arma. Não é? Correto. E aí, né, vem alguém e fala assim, olha, mata mesmo, esse vizinho é muito chato, está instigando. Mas eu não tento, eu não mato. Então, não são puníveis. É isso que o Código está falando. Você entendeu? Entendi agora, professora, entendi. Não obrigado. Quando a pessoa entra no iter criminis, só cabe punição a partir dos atos executórios, que é a tentativa. Certo. Com exceção do que o Código excepcionou mesmo, né? Professora, Ok. Uma pessoa instiga uma outra pessoa a roubar um banco e a polícia tem conhecimento do fato, porém, o que foi o instigado, ele nem tenta roubá-lo. Nesse caso, não existe a punição, mesmo a dos atos preparatórios. Perfeito. Esse que foi instigado, fala assim, vai lá e furta o celular de fulano. Assim você vende, você fica com dinheirinho, não sei o quê. Só que essa pessoa que foi instigada não faz nada, não vai nem tentar. Então, é isso que o Código está falando, não são puníveis. Entendi. Nenhum nem outro. Perceberam? É isso mesmo. Agora eu estava com uma dúvida sobre isso. Mas fez muito bem. Você viu como foi bom você ligar o microfone? Não é? Porque aí explicou. De vez em quando a gente escreve, de vez em quando a gente liga o microfone. Tá bom, professora. Obrigado, desculpa atrapalhar. Imagina, muito bom, muito boa a sua abordagem. Olha, então... É o Mário que está falando. Mário... Não consumou, né? Se tivesse não, nem tentou. Por isso que não tem nenhuma pena, nem pena de tentativa, nem tentou, não é? Então, não tem nada, não são puníveis, porque para começar a punir, teria que tentar, pelo menos. Tá? Então, não houve consumação e não entrou na fase dos atos executórios. Né? Ok? É isso. Não, beleza. Tá bom. Então, de novo, né, aqui, mas é bom essas abordagens para a gente esclarecer mesmo. Então, aqui no meio nós temos sanção penal, agora mudou. Qual é a classificação da sanção penal? Bipartida ou dicotômica. Não tem nada a ver com classificação das infrações penais que nós já vimos. Sanção penal, classificação parte em dois,
ou dicotômica, de dois. De um lado eu tenho o quê? Pena, e do outro lado eu tenho o quê? Medida de segurança. Tá? No gênero qual é? Sanção penal. De um lado eu tenho pena e do outro lado medida de segurança. Vocês percebam que no preceito secundário do tipo penal, na estrutura, sempre aparece pena. E é pena privativa de liberdade, que o juiz pode converter depois numa pena alternativa, numa pena restritiva de direito, que nós vamos estudar, ok? Mas a classificação é bipartida ou dicotômica da sanção penal, que esse é o ponto. Pena e medida de segurança. 2. A pena vai para quem? Para pessoas culpadas. Depois eu tenho essa diferença, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Se eu não coloquei, depois eu passo, né? Entre pena e medida de segurança. Ah, eu devo ter colocado, sim. Né? Deixa eu ver se diferença. Se eu não coloquei, depois eu falo. Mas já vou adiantando, não é? Quem pega a pena? A pessoa culpada. Sempre vem acompanhada de multa? Não necessariamente, Robson. Não necessariamente. Vem acompanhada de... E não é multa, a gente não usa multa para restritiva. É pena pecuniária, mas nós chegaremos lá. A multa é outra espécie de pena, mas chegaremos lá. Ela pode vir como pena pecuniária, ok? Pena pecuniária, pena restritiva, nós estamos falando de pena pecuniária ou outro tipo de pena, como, por exemplo, comprar 50 latas de leite em pó para entregar para uma creche, etc. Pode aplicar as duas em uma única pessoa, pena e medida de segurança? Não, Mário, nós vamos estudar a partir do artigo 90, que não. O Brasil, até a reforma de 84, podia. Agora, o Brasil não pode mais aplicar pena e medida de segurança, porque ele passou a adotar o sistema vicariante, mas nós vamos chegar lá, quando a gente falar de medida de segurança, ok? Não pode aplicar as duas, não, só ou pena ou medida de segurança. A pena, então, é aplicada para imputáveis. Ok. A pena é aplicada para imputáveis, ou seja, pessoa capaz. E a medida de segurança para inimputáveis. Inimputáveis por quê? Por doença mental. Então, a pessoa inimputável pega a medida de segurança. Então, nós temos as três possibilidades. Se a pessoa for capaz, de novo, a gente já falou sobre isso hoje. Se a pessoa for capaz, ela pega a pena. Se ela for culpada, ela pega a pena. Se a pessoa for inimputável por doença mental, ela pega medida, é sanção penal, mas é medida de segurança. Nós vamos estudar depois do artigo 90. E se for menor de idade, até 17 anos, pega medida socioeducativa. Então, capaz, pena, vai se verificar a culpabilidade, foi condenado, pena. Doente mental, inimputável por doença mental, medida de segurança. Inimputável por menoridade até 17 anos, medida socioeducativa, tá? E nós não vamos mexer com medida de segurança agora, porque nós estamos seguindo a ordem do código, né? Então, nós vamos trabalhar só com pena, porque é isso que aparece aqui das penas no título 5º. Só que entra o artigo 32 dando espécie de pena, e não explica nada, às vezes o código conceitua. Mas vamos entender. Primeiro, o conceito de pena, está no nosso material. A pena, ela é aplicada quando a pessoa pratica... Quando que a pessoa pega a pena? Quando ela pratica um fato típico, antijurídico e culpável, aqui segundo a teoria tradicional ou clássica. Ao Estado compete aplicar a pena, o jus puniendi. O Estado é que tem o direito de punir. As penas, elas começam a partir do artigo 32 e seguem. Nós vamos trabalhar esses artigos. Qual é a natureza jurídica da pena? Não vamos falar em medida de segurança.
Qual é a natureza jurídica da pena? É uma sanção penal. Ela nasceu para isso. Eu pergunto para vocês, existe sanção penal perpétua no direito penal brasileiro? Quem que é o corajoso ou corajosa? Existe. Quem falou? Robson? O Mário. Mário, o que você respondeu? O que você Não, falou? a medida de segurança, ela pode ser uma prisão perpétua. Muito bem, Mário, muito bem. Você prestou atenção que eu falei sanção penal, Sim. não é? E é isso que nós temos que prestar. Olá, Carla. É isso que nós temos que prestar atenção. Eu falei, existe sanção penal perpétua? Se for medida de segurança, pode ser aplicada, pode ser aplicada ad perpétuum, pela corrente prevalente, que existe jurisprudência, dizendo que o máximo de tempo é o máximo, o que está previsto no artigo, se for homicídio simples, 6 a 20 anos, o máximo seria 20 anos, e também o tempo de prescrição, que é o tempo que o Estado tem para punir, que nós vamos estudar quase no final desse semestre, então, que seria 20 anos. Mas isso não, a corrente prevalente, inclusive Rogério Greco, entende que cabe sim ad perpétuum, porque se a pessoa for nociva para o seio social, a gente colocando nos pratos da balança, né, a situação da pessoa, que não pode ser culpada, mas é perigosa, e colocar a comunidade, a sociedade em risco, e que a pessoa não melhora, continua perigosa, que não tem condições de colocar a pessoa que pegou uma sanção penal, medida de segurança, na rua. Ela tem que continuar internada, ok? Então, quando a pergunta for, e é isso que vocês têm que prestar atenção, mas o maníaco do parque, o maníaco do parque, ele não foi considerado inimputável, não. Ele foi considerado um psicopata, e ele pegou pena, ele está cumprindo pena, ele não está cumprindo medida de segurança. Então, daqui a pouco ele está na rua, ok? Ele foi considerado psicopata, né? Eu sei porque o professor, o médico psiquiatra que examinou ele é professor da academia. O Chico Picadinho foi condenado numa época que podia ser aplicada a medida de segurança junto com a pena, e ele não pegou nenhuma medida de segurança. Ele já era para ter ido na rua, e fizeram o jeitinho que fizeram para o Champinha, que também não foi negada a soltura por laudo. Não, ele pegou uma interdição nocível, porque no direito penal brasileiro, ele só pegou pena, o Chico Picadinho. E no direito penal brasileiro, qual é o máximo de tempo que a pessoa fica? Pode dever 300 anos. Qual é o máximo de tempo que ela fica presa? Vocês sabem? No direito. 30 anos. Agora é 40, mudou pela lei anticrime, né? Mas se a pessoa foi condenada, agora é 40. Mas se a pessoa foi condenada sob a égide da lei que falava 30, ela só pode ficar no máximo 30 anos. Hoje é 40, para condenações a partir da mudança da lei é 40. Muito bem, Brenda. Robson, 40, ok? E o Chico Picadinho, ele foi condenado na época que podia aplicar os dois. E ele não, que era outro sistema, não é o sistema atual. Ou o juiz aplica a pena atualmente ou medida de segurança. Ele não foi condenado a nenhum processo, ele não foi condenado, não foi aplicada nenhuma medida de segurança para ele. Então, ele cumpriu 30 anos, tinha que ir para a rua, mas só que entrevistaram ele no Fantástico, fizeram o exame criminológico e ele não tem condições de ir para a rua. Então, fizeram um jeitinho, assim, fizeram uma interdição na Curadoria de Ausentes Incapazes no Cível, para não colocar na rua, porque eles tinham feito um pouco antes, eles tentaram segurar o bandido da luz vermelha, porque falaram, não tem jeito, ele continua perigoso, mas ele também não tinha sido aplicado a medida de segurança, e ele tinha sido condenado no período anterior. Então,
eles colocaram na rua. E aí ele esfaqueou uma pessoa e mataram ele por conta disso. Professora, Então, fizeram lição de casa, né? Mas mais ou menos, professora, fizeram um jeitinho, mas a reforma deve modificar isso. Fala, é a é Gisele? Luciene. Fala, Luciene. Boa noite. Boa É um noite. paralelo aqui, abrindo parêntese. Então, vamos supor que esses líderes de facções criminosas aí famosos do país, que são condenados a mais, aí já mais de 100 anos de condenação, vão cumprir na lei antiga, 30, mas aí sempre o Estado vai fazer o quê? Pedir uma medida, sei lá, protetiva, não é medida protetiva que Não, acabei... medida de segurança. Não, para poder não, mudar eles? não. Nenhum deles será pedida medida de segurança. Será feita a interdição nocível. A pessoa só pega medida de segurança se ela for inimputável por doença mental mesmo. E esses grupos, líderes de facções, eles não são doentes mentais. Só se tiver algum que aplicaram medida de segurança, que eu desconheço, porque são tantos, não teria como eu conhecer. Porque isso tem que estar nos autos do processo. Exatamente. Isso tem que estar nos autos do processo, que a pessoa não pode ser condenada, que ela é perigosa, tem que ter laudo médico, tem que ter conjunto probatório, e nada disso tem. É que você, Luciene, antes de 84, podia aplicar medida de segurança em razão de periculosidade presumida. E hoje não pode mais, hoje não tem condições, hoje é só para doente mental e ponto. Então, esse remeleixo que fizeram com o Champinha e com o Chico Picadinho é porque, efetivamente, eles são doentes mentais, né? E, infelizmente, não constou isso nos autos do processo. E eles detectaram isso depois. Aí fala, como é que vai colocar doente mental na rua, né? Perigoso. Ah, mas não dá para segurar no crime, não deve mais nada. Chico Picadinho cumpriu 30 anos, e antes era 30 anos, agora é 40. Não é? Então, ele não deve mais nada. Ele foi condenado sob a égide de 30 anos, tem que pôr na rua. E ele foi entrevistado e falou, olha, eu gosto do sistema, eu não quero ir para a rua. Se eu sair na rua, a primeira pessoa que eu encontrar, eu vou matar e picar. Ele entrevistado, ele falou isso. Aí falou, mas não dá para pôr na rua. E agora? Não deve nada no crime, então vamos interditá-lo no cívil. E foi interditado no cívil, porque exatamente, né, você pegar no YouTube a história dele, você vai ver. Até onde eu sei, porque eu preciso até dar uma olhada, ver se ele continua interditado no cívil. Eles fizeram um remeleixo, como fizeram com Champinha também, que era menor. Ele estava em medida socioeducativa, né? Mas falaram, não tem condições de pôr na rua. Então, como é que nós vamos fazer? Tem que pôr na rua. Aí vamos interditar no cívil. Esses líderes de facções, eles não têm problema, salvo algum que possa fazer exame, laudo psiquiátrico, conjunto probatório, que prove que ele tem doença mental no curso do processo. Não é? Não tem periculosidade por causa de muitas incidências criminais. Antes tinha, hoje não tem mais. Tá? Bom, então, quando a gente fala assim, existe prisão perpétua, como foi bem colocado, acho que pelo Mário, se for medida de segurança, a corrente prevalente é que pode, se foi aplicada nos autos do processo, é que pode ficar de perpétuo em medida de segurança. Finalidade da pena, né? A finalidade da pena, o Código Penal adotou a teoria, pode grifar aí, olha. Tem absoluta, que é de retribuição, de prevenção, que é relativa, e o Código Penal adotou a teoria mista ou unificadora da pena. O que quer dizer isso? Pode grifar. É retribuição ou reprovação, que é a mesma coisa, e prevenção. Então, a pena pode até escrever, retributiva, pode escrever aí, retributiva traço preventiva no Brasil. Então, vamos destrinchar isso aí. Já Beccaria falava que a pena é retribuição como castigo mesmo. Então, a pena é uma retribuição, é um castigo. Se a pessoa errou,
ela tem que pagar pelo seu erro. Vocês leram Beccaria, não é? Beccaria falava assim, olha, o ser humano tem o livre-arbítrio. Se ele optou pela prática delitiva, ele tem que cumprir a pena, tem que ter a retribuição. O que ele foi contrário e muito, de forma muito veemente na obra dele, é que as penas não podem ser cruéis. Ah, prega na cruz, joga no tacho, não é? Tem que queimada parte do corpo, corta parte do corpo. Ele não concordava com a crueldade. E até muitas, entre aspas, bruxas, né? Bruxos, foram queimados lá para trás, que tinham uma cabeça muito para frente e falavam coisas que o pessoal da época não queria ouvir, né? Vocês vejam como o mundo mudou. O mundo é mutável, muda, e o direito, de uma forma global, não é só penal, também tem que acompanhar essa mutabilidade, tem que ir amadurecendo, tem que ir crescendo, né? E tem que ir se atualizando, né? A gente está trabalhando com uma Constituição de 1988, que é a Magna Carta, é a lei maior, mas os juízes já vêm atualizando a Constituição, fazendo ativismo judicial, quando está em jogo direito como para respeito à dignidade humana, direitos essenciais, primordiais, não é? Eles fundamentam e atualizam a Constituição, porque a Constituição é de 88 e nós estamos em 2021. Os Estados Unidos só fez uma Constituição com pouquíssimos artigos, tudo é legislado por lei infra, não é? E o Brasil tem uma Constituição volumosa, e sempre estão querendo modificar, não é para modificar, o direito precisa ser atualizado, e isso está sendo processado por meio do ativismo judicial, que não é rasgar a Constituição, não, ela continua sendo a magna, a lei maior, é atualizar para direitos essenciais quando há necessidade, porque o mundo vai mudando, né? Então, é necessário. E então é isso, a pena é uma retribuição, mas ela tem que ser uma pena justa, né? Ela tem que obedecer aqueles princípios que eu falei, olha, usem muito na peça de vocês como advogado. Eu, quando tenho que informar alguma coisa, eu uso muito, muito, que é o princípio da dignidade humana, o princípio da proporcionalidade. O que é proporcional? O princípio da adequação social e o princípio da equidade e da justiça. Nós vamos fazer, por exemplo, né, nossa cidadã, sim, Mário, isso mesmo. O doutor, vamos supor que o Mário esteja no plantão da delegacia como delegado. Ele recebe uma pessoa lá que furtou um pingão barato no supermercado. Ele vai fazer um flagrante? O artigo 155 do Código Penal, com aquela estrutura que nós estudamos, fala: subtrair coisa alheia móvel é crime. Né? A lei diz que é crime. Agora, nós vamos perder tempo, vai usar um monte de papel, hoje muita coisa, a maior parte é online, mas uma perda de tempo por causa de um pingão barato, não é? O doutor Mário pode deixar de fazer. Eu não sei se ele deixaria, eu deixaria. Eu usaria que princípio? Falar, olha, a pessoa não tem processo, não tem, a pessoa levanta lá, não tem uma passagem. Isso, bagatela. Princípio da insignificância, princípio da bagatela, princípio da equidade, princípio da adequação social, proporcionalidade. Não é para que perder tempo com isso? Não é? Eu vou ver até se eu volto a destacar algumas coisas para fazer leitura para vocês, que são decisões e pareceres, né, que são importantes para a gente criar uma visão maior. E a doutora Miriam vai ser chamada na corregedoria porque deixou de fazer isso, porque a lei determina que faça.
Não, eu uso os princípios ganharam uma força muito grande para poder me fortalecer e falar, olha, não fiz por causa disso. Não tem processo, é pai de família, tem trabalho. Ah, e se não tiver trabalho, está procurando emprego, não é? Eu vou fazer tudo isso para quê? Não é? Então, é uma visão maior que tudo isso, claro, humanista, muito bem. E nós temos que esses princípios para nos fortalecer, né? É muito importante, até o princípio da humanização que nós vamos falar. Então, a pena é castigo, sim, é. E ela é de prevenção também. Quando ela fala em prevenção, a prevenção se abre aqui, em geral, veja que está aqui no parênteses, da material de sanção penal, não é? Prevenção geral, prevenção por intimidação e especial, que é ressocialização. Então, a prevenção está no meio, do lado de cá eu tenho geral e do lado de cá eu tenho especial. Na geral, os artigos estão... A pena é aplicada para falar, Miriam, olha, você está vendo? Não pratica furto porque fulano praticou e pegou a pena de tanto. Então, funciona como uma admoestação, um aviso para a Miriam e para todos. Essa é a prevenção geral. Os tipos penais são dispostos, positivado, escrito, com aquela estrutura que nós estudamos, preceito primário, elementos ou elementares, preceito secundário, pena, como aviso para todos nós, olha, não pratique crime, senão você vai pegar essa pena. Mas também tem a prevenção especial. A prevenção é que visa ressocializar a pessoa. Quer dizer, se a pessoa for para a cadeia, ela tem que sair melhor. O Brasil pulou essa parte, porque o nosso sistema penal está falido, está lotado, ninguém entra lá para se recuperar. Isso não quer dizer que a gente não vai aprender, não é? A polícia tem que continuar atuando, exercendo seus mistérios, que é promover a ordem e a segurança pública. É agente de segurança pública. Só que o Brasil pulou essa parte, né? O Brasil não recupera, a pessoa entra no cárcere e sai sabendo mais como metodologia para a prática delitiva, infelizmente. Na empresa e vou precisar ir para lá. Tá bom, Robson, foi um prazer. Daqui um pouquinho eu já vou encerrar, tá? Eu só quero fechar o meu raciocínio aqui e eu já vou encerrar. Mais um pouquinho só para eu fechar esse raciocínio, tá bom? Mas muito bom, muito bom. Já a gente vai encerrar também. Então, a pena é retributiva preventiva. Ela retribui porque retribui como castigo, e preventiva, falar, olha, Miriam, você viu fulano, foi para a cadeia, não faça isso. E prevenção específica, que é recolher o indivíduo nocivo do seio social, para que ele não continue delinquindo, né? Ou aplicar uma pena alternativa, restritiva, para que a pessoa se atente e não pratique mais. Isso é o caráter da prevenção especial, que é visando a ressocialização. Quais são os sistemas prisionais? Filadélfia, que é recolhido na cela lendo a Bíblia. Ixi, quem vai ler a Bíblia na cela? Alburniano, permitiu o trabalho dos presos dentro da cela. E o nosso sistema é progressivo, pode riscar, e onde está escrito progressivo. É o adotado pelo Código Penal. O sistema prisional do Brasil é progressivo. Está no artigo 33, parágrafo 2º. Vamos realizar a leitura do 33, parágrafo 2º, e grifem progressivo, tá? 33, parágrafo 2º. Olha, as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva. Perceberam? Por isso que o sistema é progressivo. Segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios, ressalvadas hipóteses de transferência a regime mais rigoroso.
A linha A, condenado a pena superior a 8 anos, deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Professora, então só acima de 8 anos? 8 anos e 1 dia? Muito bem, Robson, obrigada. 8 anos e 1 dia que vai cumprir pena fechada? Não necessariamente. O juiz pode ter um caso que ele aplique pena de 5 anos e a pessoa já é reincidente, já está praticando de novo. Então, o juiz pode resolver encarcerar. Mas se a pena for 8 anos e 1 dia, obrigatoriamente deverá, olha, aqui não está dizendo poderá, está dizendo deverá. O juiz deverá colocar num sistema fechado ab início, ou seja, desde o início. B, o condenado não reincidente, cuja pena seja reincidente, quer dizer, a pessoa praticou um, foi condenado e praticou outro, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Então, vocês viram aqui no código, na linha A, muito obrigada, Robson. Na linha A tem o primeiro regime, que é o mais rigoroso, é o regime fechado. Na linha B, tem o regime semiaberto. A pessoa trabalha durante o dia e vai dormir no cárcere à noite. Letra C, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Então, temos 3 regimes. O primeiro, mais rigoroso, que é o fechado, está na linha A. O semiaberto, que a pessoa, durante o dia, trabalha, à noite se recolhe no cárcere. E o aberto, que é a letra C, não é? Que a pessoa cumpre pena no regime aberto. E é progressivo. Se for crime de alto potencial ofensivo, entra no fechado, vai, se tiver mérito, para o semiaberto, e se tiver mérito, vai para o aberto depois. Progressivamente vai galgando, né? E se a pessoa estiver no semiaberto e deixar de cumprir as condições impostas, ela volta para o fechado, não é? E aqui, em maior parte dos estados, nós temos o juiz criminal que condena e quem acompanha a fase da execução da pena é a vara, o cartório das execuções penais e o juiz das execuções penais. Ele só acompanha depois que a pessoa estiver cumprindo pena. Ok? Isso. Agora, tem algumas comarcas bem pititica, que aí o juiz criminal é o juiz faz tudo, né? Que não tem juiz das execuções penais. E aí a pessoa, vamos supor, a pessoa teve condições impostas. Olha, você não pode mudar de endereço sem comunicar, você não pode viajar sem ordem, algumas condições impostas e não cumpre. Todas essas condições o juiz tem que fixar nos autos do processo, segundo a LEP. O que é LEP? Lei de Execuções Penais, que a gente vai tratar um pouquinho lá para frente, ok? Então, o sistema do Brasil é o progressivo. Eu vou só falar dos princípios e aí eu encerro o nosso encontro hoje, ok? Tem vários princípios que norteiam a aplicação da pena e o cumprimento da pena. Eu citei aqui alguns, né? Mas não todos. Princípio da legalidade ou da reserva legal, a pena tem que estar estipulada no preceito secundário do tipo penal. Boa noite, Rafaela. Não dá para o juiz inventar pena, né? Tem que estar lá escrita no preceito secundário. Princípio da humanização. No Brasil não cabe penas cruéis de morte, salvo em casos excepcionais de guerra, etc. De morte, de trabalho forçado, de banimento ou perpétuas. Está no artigo 5º da Constituição. Princípio da pessoalidade ou intranscendência, a pena não pode passar da pessoa do condenado. Se ele morre, não é o pai que vai cumprir, nem a mãe que vai cumprir a pena. A pena tem que ser proporcional. O que quer dizer isso? O juiz tem ali, olha, vamos supor,
No homicídio simples, a pena mínima é 6 meses. 6 anos. Se a doutora Luciene tem um cliente, ele é primário de bons antecedentes e matou alguém. Foi ali, né? Matou. Mas ele é primário, faz jus a uma pena de 6 anos. Vamos supor que o juiz aplica uma pena de 8 anos, 7 anos. Ela vai recorrer, vai falar: quem é que poderá receber a pena de 6 anos? Meu cliente tem tudo para receber essa pena de 6 anos. Por que ele foi condenado à pena de 7 anos? Não é? Aí ela vai recorrer. Lembrando que os crimes dolosos contra a vida, que são aborto, infanticídio, homicídio e participação em suicídio, tentado ou consumado, é julgado pelo tribunal do júri, que é um juízo especial. Só que quem tabula, quem calcula a pena é o juiz que está conduzindo todo esse trâmite, ok? Todo esse processo. Da individualização da pena, o juiz tem que individualizar. Vamos supor que tenha 5 roubadores primários condenados, bons antecedentes, que roubaram um banco. O juiz pode colocar Felisberto, Fátima, Pedro, Leonora, colocar num bloco único, fixo a pena de tanto? Não, ele tem que individualizar cada um. Da inderrogabilidade, o juiz tem obrigatoriamente de fixar a pena ao condenado e executá-la, salvo no caso de perdão judicial, que nós vamos tratar disso no final. Por exemplo, a Cristiane Torloni, mas na realidade deveria chamar perdão legal, porque é a lei que estabelece, aí o juiz pode aplicar. Ela matou o próprio filho e conceder o perdão judicial. Mas o juiz não pode falar: vou deixar de aplicar a pena porque eu quero deixar. Não, não pode, ele tem que aplicar a pena, né? Ô, gente, vamos embora? O que vocês acham? Sim ou não? Vamos descansar? Vocês concordam da gente descansar? Tchau, Robson. Hoje não tem chamadinha ainda. Luciene, tchau. Rodrigo, tchau. Boa noite. Stanley, Igor, tchau. Vamos descansar. Boa noite, professora. Boa noite, obrigada. Foi muito bom estar com você. Fala, é a Gisele? Isso.